Fala galera, eu sou o Douglas. E eu sou o Whitney. E o vídeo de hoje iremos falar sobre a história da musculação. E você está na U-Force Bodybuilding. Não se tem uma data específica para a prática de musculação e de exercício físico. Porém, se tem a ideia de que os homens já mediam a força na pré-história, como por exemplo levantamento e até arremesso de peso. Essa pedra ela foi encontrada com dados de 600 anos antes de Cristo ter sido levantada por um atleta Baibon. A pedra pesava 143,5 kg, acima da cabeça com uma única mão. Nem todo mundo consegue isso. Então você vem em academias a pessoa conseguir levantar isso no terra. Cara, é pesado, velho. Demais. É pesado. Tanto que tem dados dessa época que atletas levantavam um peso que até hoje não bateram o recorde. O primeiro praticante a se importar com a parte de nutrição, né, foi um rapaz chamado Millard Croton. A parte de dieta dele era de 9 kg de pão, 9 kg de carne e 10 litros de vinho, fazendo uma somatória de 57 mil calorias diárias. Uma curiosidade aí é que ele era discípulo de Pitágoras, um matemático aí conhecido. Ele viveu em torno de 500 a 580 a.C. E o seu treinamento de membros inferiores é uma parte interessante porque ele utilizava de um princípio de treinamento que se utiliza hoje em dia, que é o princípio de carga progressiva. Ele utilizava de um bezerro nas costas. Conforme o bezerro ia ficando mais velho, ele aumentava o peso até se tornar um touro. E assim que ia aumentando progressivamente a carga dele. E você sabe como é que ele morreu? Infelizmente, o Millard Croton, por ser com 80 anos, né, ele foi ajudar um lenhador, né, e ele acabou ficando preso, né, nessa árvore, e o lenhador foi buscar ajuda, né, para ele, e até hoje ele não voltou, né, infelizmente. Só que dizem que o Milo foi devorado por lobos, e há uma outra teoria também que ele foi comido por um leão, né? Então não se sabe bem a verdade porque ninguém voltou para ajudar o camarada, né? Bacana, cara. No século XI surgiu o fisiculturismo na Índia, com pesos primitivos. Eles eram esculpidos em pedras, então era algo bem rústico mesmo. Isso, e o que eles buscavam era o ideal grego, né? O corpo mais próximo da perfeição, né? E foi mais ou menos nessa época também, no século XVI, começou a se dissipar muito a prática do halterofilismo na Índia também, né? E no século XIX ele se tornou popular em pessoas que buscavam saúde e melhora no aumento de força. Eu estava pesquisando, achei uns relatos de pessoas que faziam academia, uma academia própria para fazer exercício nu. É complicado. Mas é elegante, né? Se você tá lá no leg press e tal, aparecendo suas partes, né? Ou no supino mesmo, né, mano? É complicado, vou te ajudar, Du. É meio complicado isso. E o cara lá, então, você não É meio embaçado. Pula isso aí, corta. O Elgin Sandon, ele é considerado o pai do fisiculturismo moderno, pela sua qualidade muscular comparada às fisiculturistas atuais. O Eugênio, ele levou seus conhecimentos, também mostrou seu corpo, né? Que era diferente de todos na época. Então ele trouxe o seu corpo na parte na América, né? Na Europa. Quando ele foi para a América, ele foi nomeado em 1890 o homem mais forte do mundo, né? Então ele demonstrou ser diferente. O que as pessoas buscavam nessa época? Buscavam a brutalidade, buscavam o show do powerlifting, do halterofilismo, né? Mas o que elas começaram a admirar? Começaram a admirar o físico dele, que não só a força que ele tinha, né, e a qualidade muscular que também ele demonstrava em todos os shows e audiências. Porque se você for comparar, ele tem uma qualidade muscular que é difícil hoje em dia você ver uma pessoa natural atingir esse nível. Imagina naquela época sem a ciência, só no conhecimento empírico. Sem contar que ele foi considerado um dos primeiros personal trainer, porque ele chegou a treinar 2 reis do Reino Unido
sendo um deles imperador da Índia, que, lembrando, da Índia foi onde saiu a ideia do fisiculturismo. Sandon foi responsável pela primeira divulgação da primeira revista, né, no caso, relacionada ao fisiculturismo. O nome dela era Cultura Física, que posteriormente foi chamada de Cultura Física de Sandon. Era a mesma metodologia, porém só colocaram o nome do criador, né? Com isso teve muita popularidade nessa parte de competição, de levantamento de peso. E em 1881 houve a primeira competição de levantamento de peso, né? E depois, alguns anos depois, em 1896, teve a primeira competição em Jogos Olímpicos. George I, rei da Inglaterra, ele intitulou Elgin Sandon como professor da ciência da cultura física de Sua Majestade. E assim ele ficou imortalizado pelo Joe Wilder, com o seu troféu num dos principais campeonatos de fisiculturismo, que é Mr. Olympia. E quem foi Joe Wilder? Cara, esse foi o que vai marcar e vai, merece honrarias pro resto da vida. Joe Wilder, ele foi um garoto primeiramente com 17 anos. Produção, põe a foto do Joe Wilder com 17 anos. Vê se algum garoto de 17 anos treinado, rato de academia, consegue chegar no shape desse puro. Monstro. Ele teve acesso a uma revista em 1939, né, em Montreal. Não se sabe se foi a revista de Sandon ou se foi alguma outra revista da época, pois dissemos que Sandon foi o primeiro precursor na parte de publicar uma revista falando do culto ao corpo. Porém, não se sabe se ele era o único na época. Ele começou a fazer a prática de levantamento de peso, de exercícios, né? Porque ele apanhava muito, era muito perseguido nessa época. Então ele queria fazer a diferença e afugentar os valentões da época. E aí como é que ele fez para treinar? Ele foi até um ferro velho, pegou 2 barras e montou com anilhas a partir de rodas e eixos de automóveis. Praticando exercício em casa, Joe Wilder teve a ideia de que outras pessoas gostariam de se beneficiar, com todo respeito, do melhor esporte que existe. Então, com seus últimos $7, ele fez uma publicação de um informativo chamado Your Physique, primo da Air Force. Não confunda. Então, um ano depois, Joe Wilder teve a ideia de um esporte diferenciado, que utilizava de movimentos compostos para ter um desenvolvimento proporcional e equilibrado, onde tinha a ideia de padrões que seguiam regras. Sim, só para complementar, hoje em dia isso é muito utilizado nos árbitros, nos juízes, nas competições de fisiculturismo atual. Exemplo, proporção, a pose, ver se o grupo muscular está simétrico ou assimétrico e assim sucessivamente. Os treinamentos de Joe Wilder, eles tinham uma base empírica, ou seja, não tinha a ciência ainda. O que isso quer dizer, Wade? Nesse tempo, o treinamento desportivo e a parte de fisiologia não estavam 100% estudadas, não tinha tantos estudos sobre isso nessa época, né? Produção, por favor, põe uma foto aí de Joe Wilder premiando Jay Cutler em 2009. Nessa foto podemos ver Jay Cutler recebendo o troféu The Sandal das mãos de Joe Wilder. Em 1965, Joe Wilder criou o primeiro Mr. Olympia, onde foi vencido por grande Larry Scott, 2 vezes por sinal. E aqui já fica uma curiosidade. Vamos lançar vídeos temáticos dizendo sobre a história dos campeões, ou seja, os top de elite, os atletas monstro, aqueles renomados. Não perca, a gente, Yo Force. Sugestões, críticas, deixe no comentário aqui embaixo ou em alguma das nossas redes sociais. Não esqueça de deixar seu like, favoritar o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. E lembre-se, você está na Yo Force. Tá gravando? Praticando os exercícios em casas? Em casas? Não, velho. Treinamentos do Joe Wilder. Nossa, Joe Wilder. Não, você... Caralho. Joe Wilder.